O domingo veio com uma bomba. Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro. Para quem não sabe, suplente de senador é como se fosse o vice-senador. O Paulo Marinho não é apenas suplente do Flávio Bolsonaro, ele foi um dos coordenadores da campanha do Flávio e do Jair Bolsonaro para a presidência. Na verdade, de todo o clã Bolsonaro. E mais do que isso, a mansão do Paulo Marinho, que é um empresário rico, a mansão dele foi usada como quartel-general da campanha do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E o Paulo Marinho ele faz uma revelação bombástica na Folha. Ele diz que o Flávio Bolsonaro foi avisado por um delegado da Polícia Federal, ele diz que não sabe quem é o delegado, antes do segundo turno da eleição, de que a Operação Furna da Onça, que é aquela operação que desvendou a rachadinha no escritório do Flávio Bolsonaro, de que essa operação estava sendo feita e de que essa operação poderia ser deflagrada antes da eleição. E falou que ia tentar segurar essa operação para depois da eleição. Ou seja, um delegado da Polícia Federal estava passando informações privilegiadas para o Flávio e ele estava modificando o resultado da eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tinha aquele slogan de me chama do que quiser, só não me chama de corrupto. Aqui não temos, somos contra a corrupção. Uma operação daquela entre o primeiro e o segundo turno, aquilo iria acabar com esse slogan do Bolsonaro, acabar com isso de nova política. O Bolsonaro ia sofrer uma grande pancada logo antes do segundo turno. Faz um bom tempo, acho que foi em junho, eu coloquei um vídeo aqui no canal em que tinha o Paulo Marinho, ele dando uma entrevista para a Globo News, para a jornalista Andréa Sadi, em que ele falava, ele estava lá na mansão dele, e eles caminhando, e ele falava sobre como foi a campanha. Ele mostrava uma sala muito grande, uma sala gigantesca perto do jardim dele, e falava, essa sala estava cheia de computadores, e aqui era uma loucura. Tá? Dezenas de pessoas aqui ficavam no computador trabalhando e alimentando as redes sociais o dia inteiro. Aí ela falava, legal, e nesse meio tempo vocês faziam o quê? A gente recebia conteúdo de todo tipo de fonte possível, a gente recebia meme, vídeo, o que você imaginar, e saía distribuindo nos grupos do WhatsApp e nas outras redes sociais. Aí a Andréa Sadi pergunta para o Paulo Marinho, entre isso tinha fake news? Aí ele admitiu, ele falou, tinha. A gente, tudo que era bom eleitoralmente, a gente saía distribuindo pelos grupos e pelas redes sociais. Aí, o que acontece? O Paulo Marinho fala para a Folha, ele fala que entre o primeiro e o segundo turno da eleição, um delegado da Polícia Federal, ele não diz quem é, ligou para o Flávio Bolsonaro e disse, tem uma investigação chamada Furna da Onça, é o nome da operação. Tem os detalhes aqui, vai acontecer isso, isso e isso, você tem que demitir o Queiroz e o seu pai Jair tem que demitir a Natália Queiroz. Por quê? Porque a Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, que é personal trainer, era funcionária fantasma no gabinete do Jair Bolsonaro. Do Jair Bolsonaro, não foi do Flávio, do Jair Bolsonaro. Ele disse que um delegado da Polícia Federal deu para eles todas as investigações. Mas olha só que coisa. Entre o primeiro e o segundo turno, Bolsonaro não era ainda presidente, ele era deputado. O delegado da Polícia Federal, ele cometeu um crime. É crime ele vazar alguma coisa sigilosa, principalmente para a pessoa mais interessada. O Flávio e o Jair cometeram crimes, porque eles eram, no caso, ainda são, funcionários públicos. Se a Procuradoria-Geral da República pode e tem a obrigação de investigar. O STF provavelmente vai anexar essa denúncia à denúncia feita pelo Moro. Por quê? Porque o Moro falou que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Eu falei aqui no vídeo ontem, a Globo bateu forte no Bolsonaro e provou que o Bolsonaro estava falando de interferência na Polícia Federal, que ele queria informações da Polícia Federal, informações que são ilegais de serem repassadas para ele, agora que ele é presidente. Por quê? Porque antes dele ser presidente, ele ganhou informação ilegal. E ele viu como é importante ter as informações das operações antes que elas sejam deflagradas, antes da investigação. É sigilosa, quando deflagra a operação, é uma bomba, todo mundo fica sabendo. Então ele ficou sabendo antes. E ele podia tentar apagar provas, obstruir a justiça e fazer de tudo. Tanto é que ele demitiu o Queiroz e a filha do Queiroz logo no mesmo dia. E isso prova que o Bolsonaro realmente quer interferir na Polícia Federal. Ele quer mais informações do tipo, para que quando haja qualquer operação contra ele, filhos ou amigos dele, ele quer ficar sabendo antes. Como é essa operação Furna da Onça? Essa operação que um delegado vazou para o Flávio Bolsonaro antes. E se antes da eleição saísse um escândalo, essa honestidade do Bolsonaro não ia ser. Não estou falando que esses eleitores irão votar no PT, mas talvez votassem em branco. Isso tudo acontecendo, essa operação Furna da Onça foi a sequência de uma operação antiga chamada Operação Cadeia Velha. Essa operação antiga, sabe quem era o delegado responsável? Alexandre Ramagem. O Ramagem que o Bolsonaro tentou colocar na chefia da Polícia Federal
no lugar do Valeixo, que era o braço direito do Moro. Então o Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro porque ele queria demitir o Valeixo para colocar o Ramagem, que é o delegado da operação que deu início à Operação Furna da Onça, que foi vazada para o Bolsonaro antes de ser deflagrada. Ligou os pontos, Ramagem, vazamento entre o primeiro e o segundo turno para o Flávio Bolsonaro, ele demite o Queiroz e a Polícia Federal atrasa a operação para depois da eleição, uma operação que tinha a ver com o Ramagem, e aí o Bolsonaro, ele quer colocar o Ramagem na chefia da Polícia Federal. Por quê? Porque ele quer informações de operações de qualquer coisa contra ele. O Ramagem com certeza estava envolvido porque ele depois virou segurança do Bolsonaro, ele virou chefe da segurança do Bolsonaro, e depois o Ramagem foi promovido para onde? Para a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que trabalha para a Presidência da República, que faz exatamente isso, espionagem e todo tipo de coisa para dar informações privilegiadas para o presidente. Não adiantou porque a ABIN não tem estrutura, aí ele queria colocar na Polícia Federal, porque lá dentro da Polícia Federal ele poderia mudar as pecinhas e inclusive mudar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o Ramagem não pôde ser o chefe da polícia, porque o STF não deixou, o Bolsonaro colocou um braço direito do Ramagem e trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Conseguiu o que ele queria. O Bolsonaro conseguiu trocar a pecinha ali na ponta da estrutura para que ele fique sabendo de novas operações. Ou seja, ele quer as informações de investigações sobre ele que ninguém ainda sabe. É isso que o Bolsonaro quer, essa interferência dele. Isso vai ser investigado. Essa denúncia do Paulo Marinho mostra que houve um claro interesse eleitoral e o pior, isso mudou o resultado da eleição. Só que tem uma coisa, se a chapa Bolsonaro for cassada, teremos novas eleições nesse ano. Nesse ano ainda teremos novas eleições. Chapa cassada, 90 dias, eleições. Cassação da chapa, afastamento do Bolsonaro, impeachment, essas duas coisas, afastamento e impeachment, podem acontecer e a cassação da chapa também. Uma coisa não anula a outra. Pode ter impeachment e no dia seguinte cassação da chapa. Porque uma coisa, a chapa é Bolsonaro e Mourão. Se tem um impeachment ou o Bolsonaro é afastado pela investigação, entre o Mourão. Como o Mourão está na chapa, não. A chapa pode continuar sendo julgada e ser cassada mais tarde. Se quer ajudar, curte o vídeo, se inscreve no canal. Falou!